Começou. Beleza. Bom, gente, hoje a nossa aula vai ser relacionado a sistemas do primeiro grau, né? Eu acho que vocês já viram em algum lugar, pelo menos uma vez na vida, e que para quem não lembra, para quem não viu, hoje é o dia de relembrar esse conteúdo aí. Hoje é a nossa 12ª aula, né? E vamos lá. Bom, o que são, então, os sistemas, né, do primeiro grau? Né? Eles são sistemas de equações do primeiro grau, constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Né? Então, todo sistema de equações aí do segundo grau, do primeiro grau, vai ter mais do que uma equação envolvida, e todas do primeiro grau, porque o expoente aqui é tudo elevado a 1, né? Quando não tem nada aqui elevado a 1, e vai ser mais de uma incógnita, ou seja, mais de um valor aqui, de um valor arbitrário, um valor qualquer, né? X e aqui Y, né? Que aí são chamados de variáveis, porque não tem um valor definido, né? E resolver um sistema é encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Muitos problemas são resolvidos através de sistemas de equações, portanto, é importante conhecer os métodos de resolução para este tipo de cálculo. Então, em algum momento da vida de vocês, lá no Facebook, no Instagram, vocês viram uma figura parecida com isso daqui, né? Tem 3 hominhos mais 5 vaca, isso aí dá 80. Quanto que dá um hominho e meio? Ou um hominho e meio não, né? Porque não tem. Mas enfim, quanto dá um hominho e 2 vacas, etc. Né? Ou como frutas, que nem tem esses aqui, né? Sistemas de equações do primeiro grau são basicamente isso daqui, que elas vão resolver todas as equações envolvidas, tá? Então, refrescando a memória de vocês aí que tem até aquela piada, né? Aquele meme que quando a gente tem um monte de número de desenhos assim, né? Envolvendo frutas, envolvendo comida, casa, carro, né? A gente passa um bom tempo tentando resolver, né? E aí quando a gente vê letras assim, né? A gente nem quer ver direito. Então é uma coisa meio icônica, né? De fazer, de relacionar. Mas então é justamente isso. Aqui é nada mais é do que uma forma de representar equações do primeiro grau, tá? Então é bem legal aí fazer essa relação. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, x mais y igual a 9, x menos y igual a 1. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar valores de x e y que somados dão 9 e subtraídos dão 1, certo? Então nada mais é do que isso. E esse x e esse y aqui pode ser qualquer coisa, né? Pode ser como está mostrando aqui na imagem, o x poderia ser uma maçã, o Y poderia ser representado por um cacho de uva, pode ser representado por outras letras, né? A, B, C, o alfabeto inteiro, letra grega e etc. São variáveis, são valores quaisquer, só para representar, certo? E se somarmos x igual a 5 e y igual a 4, ambas as igualdades serão satisfeitas, ou seja, 5 mais 4 igual a 9. 5 menos 4 igual a 1. Então, logo, a solução para x e y aqui é x igual a 5 e y igual a 4. Tá? E esse 9 e esse 1 aqui, eles podem ser coisas diferentes. Né? Então, por exemplo, esse 9 aqui pode estar representando uma coisa e esse 1 aqui está representando outra. O que tem que ser padrão é o que está desse lado. O x tem que ser x, tá, que está representando uma coisa só, pode ser qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer material, e o y a mesma coisa, tá? Então são objetos diferentes, só que o mesmo daqui é o daqui e o mesmo daqui é a mesma representatividade daqui, beleza? Alguma dúvida aí, gente? Tá tudo claro? Tudo claro. Beleza. Então agora a gente vai testar aí o que vocês acabaram de ver. Então, eu trouxe aí 4 exemplozinhos para vocês resolverem. Então, o primeiro aí, ó, x mais y igual a 10 e x menos y igual a 0.
Então, eu quero agora que vocês tentem encontrar quais são os valores aí de x e de y. Podem escrever, pode falar, fiquem à vontade. A Ângela, a Isis, a Ana responderam. Mais alguém, gente? Sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Isis e Ana, no caso 5, qual que seria? Seria o X ou o Y? Tem que ser números diferentes ou não tem problema se os dois são igual? Aqui no Não caso tem, de 5 mais não 5 igual tem a 10. problema. Não tem problema dos dois serem igual. X e Y, então, pra mim, eu acho. Então vamos ver? Exatamente. Exatamente. Por exemplo, em uma soma, né, para dar 10, então existem diversas possibilidades. Então, 9 mais 1 poderia ser igual a 10, 2 mais 8 poderia ser igual a 10, menos 10 mais 20 poderia ser igual a 10. Então tem uma infinidade de coisas. Só que tem um detalhe que tem que satisfazer embaixo também, né? E qualquer uma que a gente colocar aqui, nenhuma vai dar zero, né? A não ser se o y e o x forem iguais a 5. Se a gente somar 5 com 5, dá 10. Se a gente tirar 5 de 5, dá zero, né? Então, exatamente, x igual a 5 e y também igual a 5. Beleza? Então, ó, segundo exemplo. Todo mundo pode responder aí, gente. Fiquem à vontade. Não tem problema se errar, tá? Então, eu só gostaria que vocês expressassem aí a opinião de vocês, o que vocês acham, tá? Pra gente ter certeza aí, se vocês estão pegando, se vocês estão com dificuldade, pra gente poder falar de novo se for preciso, beleza? Então, sempre que possível aí, podem responder. E aí, conseguiram? Sim, é um pouquinho mais difícil, né? Tranquilo, é tentativa e erro mesmo, gente. Isso aí quanto maiores os valores, são um pouquinho mais difíceis mesmo. A Angela e a Priscila responderam. Mais alguém conseguiu, gente? Chegar aí a algum resultado?
Ou concordam com a Ana e com a Priscila? Com a Ângela, perdão. Bom, vamos lá. Vamos ver a resposta. Opa, já dei um spoiler aqui. Bom, a resposta é x igual a 15 e y igual a 7. A, a Ana, ela falou que seria 14 e 8, né? Que daí daria 22, 8 e 14. Essa resposta está certa para o primeiro caso. Mas se você for fazer 14 menos 8, não vai dar o... Ué, peraí, só um minutinho. 14 menos 8... Não, dá 6. Dá 6. Daí que minha cabeça deu uma bugada aqui, gente. Só um minutinho. Acontece. É isso mesmo, é isso mesmo. Só conferir aqui para não falar errado para vocês. Então, ó, Ana, o 14 mais 8 dá realmente o 22, né? Agora, se você for fazer o 14 menos 8, dá 6, não dá 8. Então, como ela tem que suprir tanto a equação de cima quanto a equação de baixo, então não é essa a solução, tá? Entendeu? Sim, é que eu confundi. Eu fiz 22 menos 14, daí que deu 8 na minha conta. Ah, tá, tranquilo. Deu uma bugada aqui na minha mente aqui, por um momento eu achei que fosse que estava correto também. Aí depois eu fui conferir aqui, acontece. Mas então é exatamente isso, gente. A gente é válido tanto para a equação de cima quanto para a equação de baixo. Então vamos para a terceira. Essa eu acho que é um pouquinho mais fácil do que a segunda. Mais alguém? Tô com a cabeça baixa aqui porque eu tô acompanhando no celular aqui, tá, gente? O chat. Bom, o pessoal falou que x é igual a 20 e y é igual a 10. Vamos ver? Exatamente, exatamente. 20 mais 10, 30. 20 menos 10 igual a 10. Tá? Isso aí foi um pouquinho mais tranquilo, por causa que é número redondo, um pouco mais fácil para fazer esse cálculo mental ali, né? Então vamos pro último. Vamos pro último. X mais y igual a 45, x menos y igual a 15.
Mais alguém, galera? Conseguiu? Bom, o pessoal falou que x é igual a 30 e y é igual a 15. Vamos ver? Exatamente. X igual a 30 e y igual a 15. 30 mais 15, 45. 30 menos 15 igual a 15. Exatamente. Então, vocês conseguiram pegar a ideia, né? Isso aí a gente faz um cálculo mais mental mesmo, tentativa e erro. Vocês viram que quando é número que não é final 0 ou final 5, é um pouquinho mais complicado de achar, né? Porque tem várias possibilidades aí, a gente tem que satisfazer tanto em cima quanto embaixo. Então não é um cálculo tão simples para fazer mentalmente, né? Mas ainda assim é possível. Porém, tem alguns casos que são mais difíceis, né? Então, por exemplo, tem alguns casos aqui que está 0,5x, por exemplo, para a gente fazer isso na cabeça. Ou o número que está aqui, 167, né? 167x mais 45y igual a 180, por exemplo, né? E como que a gente faz isso? Fazer de cabeça isso daí, meu Deus do céu, né? É complicado. Então, há alguns métodos para facilitar, para encontrar esses valores de x e y aí para equações mais complicadas, né? Então, eu vou apresentar eles agora para vocês. Então, o primeiro método que a gente tem o método da substituição, que ele consiste em colocar uma das incógnitas em função da outra e substituir na segunda equação. Então, a gente não deu a aula ainda de equação no primeiro grau, isso inclusive foi um erro nosso de ordem cronológica de aulas, mas daqui a algumas aulas vocês vão ver a questão de funções do primeiro grau, equações do primeiro grau, né? A gente até pede desculpa aí por ter cometido esse erro, a gente viu, já estava em cima da hora que a gente percebeu isso, tá? Mas, resumidamente, o que consiste? Eu tenho essa equação aqui de cima, por exemplo, né? Então, o que eu vou fazer nela? Eu vou isolar o termo x, ou seja, do lado esquerdo do igual, desse lado aqui, só vai ficar... Deixa eu ver se eu consigo colocar o apontador aqui para facilitar. Aqui, eu acho que fica melhor. Desse lado aqui da equação, só vai ficar o x. E o resto dos números, o 2, o mais 3xy, vai ficar tudo para o outro lado, né? Então, o que acontece? Eu vou passar o 3xy para o outro lado, como está mais, vai ficar o sinal negativo, ok? Então, ó, se vocês verem aqui, ficou com o sinal menos 3y. O 2 está multiplicando, né? Então, eu vou passar dividindo tudo que está do outro lado. O 7 menos o 3y. Ou seja, tudo que está desse lado aqui vai ser dividido por 2. E desse lado só vai ficar o x, certo? O que acontece agora? Eu vou pegar esse valor que deu x aqui e vou substituir aqui embaixo, certo? Então, eu isolei aqui em cima e substituí ele aqui embaixo. Então, no lugar do x, eu vou colocar o menos 7 menos 3y sobre 2, tá? Então, ó, entre parênteses aqui, né? Porque ele é o x é tudo isso daqui. Então, vai ser 5 vezes 7 menos 3y sobre 2. Aí eu copio o menos 4y igual a 6, ok? Vocês entenderam, gente, esse processo? Tem como explicar de novo, por favor? Meu cachorro tava latindo, não escutei muito bem. Tranquilo, desde o início? Não, só explicando a parte de baixo, que o 2x igual a 7. Aqui? Isso. Ah, beleza. Então, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho essa equação de cima, eu vou isolar o valor x aqui para substituir ele embaixo, tá? Então, ó, qual que é o primeiro passo? Passar o 3y para o outro lado. Tá com o sinal positivo aqui, vai com o sinal negativo. Então, fica 2x igual a 7 menos 3y. Agora, para mim isolar o x, eu tenho que passar o 2 para o outro lado. Como não está multiplicando, eu vou passar com o sinal inverso, que é a divisão. Então, tudo isso daqui vai ser multiplicado, dividido por 2, ok? Aí, esse valor aqui, sendo igual a x, eu substituo ele na equação de baixo, certo? Então, ó, pode ver que o 5 está mantido aqui, só que em vez de colocar o x, colocado tudo isso daqui.
que é o 7 menos 3y sobre 2. Porque daí só fica uma variável aqui, só fica y. O x, ele some. Então eu consigo isolar o y aqui e saber o valor dele. Tá? Então, ó, menos 4y está mantido aqui, o igual a 6 está mantido, o 5 está mantido, e só o x que eu substituí por tudo o valor que eu isolei na equação de cima. Certo? Deu para entender? Certo. Beleza. Alguém não entendeu esse passo, gente? Porque o x sumiu? Nossa, Oi? Perdão. eu ia falar que a Sofia tinha perguntado por que hoje sumiu só. Ah, tá. Obrigado. Porque o x sumiu. Como eu substituí ele pelo valor dele da equação de cima, aqui, ó, tá vendo? Ó, x ele é igual a isso daqui. Como o x ele é igual a isso daqui, em vez de eu escrever o x, eu escrevo isso daqui, tá? Então, ó, no lugar do x, eu escrevo o que está do outro lado aqui. Aí, por isso que o x não apareceu aqui, porque em vez dele, eu escrevi o valor que ele representa na equação de cima. Deu para pegar? Entendeu, Sofia? Beleza. Todo mundo entendeu aqui tudo certinho? É importante que vocês entendam o processo aqui para não confundir os cálculos depois na hora de resolver, tá? Então, qualquer dúvida aí vocês me avisam. Beleza. Então, vocês pegaram isso daqui, a gente pode partir para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente isolar o y. Como que a gente vai fazer? O primeiro passo é a gente fazer um processo chamado simplificação. Isso aí vocês vão ver bastante. O que que acontece? Deixa eu voltar para essa equação aqui. Tem um valor aqui que está atrapalhando tudo. O que que é esse valor? Esse valor é o 2. O que que eu posso fazer para sumir com esse 2 aqui? Então eu vou multiplicar todo esse lado aqui por 2 e todo esse lado aqui por 2. Ou seja, se eu multiplicar esse 5, abre parênteses, 7 menos 3y, fecha parênteses, sobre 2, menos 4y, igual a 6, por 2 e por 2, ele vai sumir esse 2 aqui, porque eu vou estar dividindo aqui e vou estar multiplicando. Aí o que acontece? Se eu dividir 1 por 1, é 1. 2 por 2 é 1. 100 por 100 é 1. Então ele vai sumir aqui, né? Ele vai anular. Aí o que acontece? 2, aqui está multiplicando, e aqui 2 está dividindo, certo? Aqui eu posso simplesmente fazer o famoso cortar, né? Que aqui ele está dividindo, aqui ele está multiplicando, então é como se esse valor e esse valor se compensassem, né? Só que o 4 aqui eu preciso multiplicar também, porque está tudo o que está desse lado. Então, ó, o 2 também multiplicado por 4y vai dar 8y. Aqui vai ficar só essa partezinha daqui, porque vai cortar com esse de baixo. Então vai manter o 5 fora do parênteses, dentro do parênteses 7 menos 3y. Fecha o parênteses aqui. E desse lado também, 6 vezes 2, 12. Tá? Então foi nada mais do que uma simplificação para facilitar os cálculos. Isso aí é uma coisa muito comum que acontece, né? Um processo de facilitação matemática, porque eu não sei se vocês lembram lá das nossas primeiras aulas, a questão das frações equivalentes. O que era a fração equivalente? Né? O resultado final é o mesmo. Então aqui é a mesma coisa a que a gente faz. Quando a gente multiplica um lado da equação por um determinado valor, multiplica o outro lado também, é como se o resultado final fosse o mesmo, não modificasse, tá? Então esse aí é um processo que a gente faz. Se, por exemplo, tivesse 3 aqui, a gente multiplicaria por 3 aqui e por 3 desse lado também. Se tivesse 100 aqui, mesma coisa, multiplicaria por 100
Eu multiplicaria por 100 também, tá? Porque a gente precisa deixar a nossa equação desse lado aqui linear, ou seja, sem divisão, sem nada, tá? Vocês conseguiram entender? Qual parte você não pegou? Tudo? Ou você entendeu até uma parte? Beleza. Deixa eu voltar na equação anterior. Quando a gente substituiu o x aqui, a gente chegou nessa equação de baixo, certo? Só que o que a gente precisa fazer no próximo passo? Isolar esse y aqui, né? Então a gente vai fazer os cálculos, também tem esse y, e a gente vai chegar no valor de y final. Só que é muito difícil a gente chegar tendo esse 2 dividindo aqui. Ele é um fator que ele complica para a gente resolver a equação. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar uma maneira de tirar esse 2 daí, certo? Então o que a gente faz? A gente multiplica todo esse lado e todo esse lado por 2. Por quê? Porque daí ó, ele vai compensar esse 2 aqui que está dividindo, certo? Então ó, é como se eu tivesse 2 vezes tudo isso daqui e dividido por 2, certo? Então tá uma coisa dividindo e outra multiplicando pelo mesmo valor, então elas se anulam, tá? Então essas funções elas acabam se anulando. Aí, desse lado aqui eu também preciso multiplicar pelo mesmo valor para manter o resultado final, tá? Então eu sempre multiplico os dois lados da equação para sumir com esse valor de baixo aqui, tá? Então esse é o intuito. Então, ó, o que acontece? Aqui está tudo, essa equação aqui, eu deveria ter colocado um parênteses aqui para deixar mais claro, mas tá, ó, tá tudo isso daqui, ó, do 5 para cá, tá tudo multiplicando o 2 aqui, tá? E aqui está dividindo, né? Essa parte. Essa parte aqui está dividida por 2. Quando eu multiplicar, ela vai sumir, porque ela vai cortar esse 2 com esse 2 aqui. Imagina se fosse a adição, tivesse mais 2 e menos 2, certo? É uma coisa que não vai afetar o valor final, tá? Aí desse lado aqui, eu também multiplico por 2 para manter a proporção, tá? Se eu fiz uma conta de um lado, eu tenho que fazer a conta do outro lado também. Deu para entender agora? Então, depois, ali embaixo vai cortar os dois, né? Isso. Esse 2 aqui vai cortar com esse daqui. Tá bom. Aí, Agora eu entendi. só que é só nessa parte aqui que está o 2, né? Então o que acontece? O 2 ele vai multiplicar esse 4 também, né? É que aqui ele não está muito claro, porque eu deixei de uma maneira meio ruim de ver. Mas imagina que esse 2 aqui tivesse aqui do ladinho. E aqui tivesse um parênteses grandão aqui, em cima dessa equação aqui, ó. Então ele vai estar multiplicando tudo isso daqui e também isso daqui, tá? E do outro lado vai estar multiplicando a constante também, que é o 6 aqui, tá bom? Tá, eu só não tinha entendido o porquê do 2, mas agora eu entendi. Não, beleza, tranquilo. A única coisa que a gente colocou o 2 aqui foi por causa que tinha um 2 aqui embaixo atrapalhando, tá? Então, se tivesse, por exemplo, um 27 aqui atrapalhando, a gente multiplicaria por 27 só para sair com esse 27 aqui de baixo, tá? Então, é de acordo com o valor que está aqui embaixo. Bom, aí o que a gente chegou? A gente chegou nessa equação aqui, ó, certo? Porque manteve esse aqui, né, essa parte dos 5 vezes, abre parênteses, 7 menos 3y, certo? Aqui, o 2 multiplicado por 4y, por menos 4y, que deu menos 8y, e o 6 vezes 2, que deu 12, tá? Aí o que a gente chega? A gente vai ter que fazer uma distributiva aqui, ou seja, vai ter que multiplicar esse 5 por todo o que está aqui dentro, né? Então a gente vai multiplicar o 5 por 7 e o 5 por menos 3y. Então, ó, 5 vezes 7, 35. 5 vezes menos 3y, menos 15y, ok? E o menos 8y a gente copia. E o 12 também, tá? Aí o que a gente tem? Agora a gente tem y com y, dá para juntar tudo isso daqui. Né? Então, menos 15y menos 8y vai dar o menos 23y.
O 35 eu já posso passar para o outro lado da equação, certo? Então vai ficar 12 menos 35. Então isso vai resultar em menos 23y igual a menos 23. O que eu faço agora? Eu passo esse menos 23 aqui para o outro lado da equação, vai ficar aqui embaixo. Vai ficar menos 23 sobre menos 23. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Propriedade de divisão, tá? Então, menos 23 sobre menos 23 resultou em y igual a 1. Beleza? Deu para entender, galera? Deu sim. Então, só vai multiplicar o do parênteses embaixo ali com 5, né? 5 vezes 7, 5 vezes 3. Isso, aqui ele só está multiplicando o que está dentro do parênteses aqui. Tá bom. Beleza? Certinho, gente? Alguém teve mais alguma dificuldade em algum passo? Ou posso tocar? Nossa, gente, tá passando rápido a hora hoje, hein? Daqui 10 minutos já vai acabar. Queria fazer mais um exercício com vocês no final da aula, mas acho que não vai dar tempo. Acho que eu acabei enrolando demais lá para explicar o formulário. Beleza. Eu tinha esquecido de colocar essa frase aqui, ó. Vamos simplificar a equação removendo o divisor 2, que é justamente o que eu tinha falado aqui. Aí o que acontece? Achando o valor de y, vamos utilizar a equação de x em função de y para acharmos esse valor de x. O que ele quer dizer aqui? Quando a gente isolou o x aqui, a gente chegou nessa equação aqui, né? X igual a 7 menos 3y sobre 2. Como a gente achou o valor do y, a gente vai, em vez de colocar o valor do y, a gente vai colocar o valor que a gente achou. Y é igual a 1, certo? Então, nessa equação aqui, a gente vai colocar o 1, em vez de colocar o y. Então, o que acontece? X é igual a 7 menos 3y sobre 2, vai ficar 3 vezes 1, vai ficar o próprio 3, certo? Então vai ficar x é igual a, abre parênteses, 7 menos 3 sobre 2. 7 menos 3, 4. 4 sobre 2, então x ele é igual a 2. Então a gente conseguiu achar o valor de x e de y pelo método da substituição. Beleza? Então o método da substituição, resumidamente, é você isolar, pode ser tanto o x quanto o y, tanto faz, tá? Isolar em cima e substituir o valor correspondente na equação de baixo, tá? Beleza, gente? Tudo certo? Tudo certo. Então, beleza. Então vamos para o próximo método. O próximo método é o método da adição, que ele consiste em eliminar uma das incógnitas, onde teríamos uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita, que é mais simples de resolver. Então, o que acontece? Aqui a gente tem 2x mais 3y igual a 7, e aqui embaixo 5x menos 4y igual a 6. Então, o que a gente faz? A gente vai achar uma maneira de que, multiplicando essa equação aqui, ou multiplicando essa equação aqui, ou o x ou o y, eles desapareçam a partir da soma dos dois, certo? Então, ó, primeiramente, devemos relembrar que em uma equação isolada, podemos multiplicar ela por uma constante real e suas raízes não são alteradas. Essas suas raízes não são alteradas é que o resultado final ele não muda, tá? Então, o que acontece? Se eu multiplicar toda essa equação aqui de cima, né, tanto esse lado quanto esse lado aqui da igualdade, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai embora. Uma constante real, qualquer uma, ela não vai alterar o seu valor final, tá? Porque a proporção, ela está mantida, ou seja, o que aumenta aqui, aumenta desse lado também, tá? Ou seja, o valor de x e y não muda, tá? Então é exatamente isso que ele quer dizer. Bom, então, para achar o valor de y, peraí que eu pulei um negocinho aqui. Bom, ó,
Neste exemplo, nosso objetivo é eliminar a incógnita y. Note que se multiplicarmos a primeira por 4 e a segunda por 3 e somarmos as duas, a incógnita y será anulada. Ou seja, se eu multiplicar essa equação de cima aqui por 4 e a equação de baixo por 3, vai resultar em 8x mais 12y igual a 28, e embaixo 15x menos 12y igual a 18. Então, resumidamente, o que ele fez? Pegou essa equação inteira, multiplicou por 4, pegou essa equação inteira, multiplicou por 3. Então, resultou essa e essa equação. Agora, ó, se a gente for fazer uma soma dessas duas aqui, aqui vai ficar o 8 mais 15, e aqui vai ficar 12, menos 12. Então, ele vai sumir esse y aqui, só vai ficar o valor do x. E aqui também a gente soma o 28 mais 18. Então, ó, a gente vai chegar em 23x, que é o 15 mais 8. Aqui vai zerar o y, né? E aqui vai ficar 28 mais 18 igual a 46, tá? Aí o que acontece? A gente vai isolar o x aqui. Então, vai passar o 23 para o outro lado. Então, 46 dividido por 23 igual a 2. Então, a gente já achou o valor de x, tá? Então, ele é um método mais rápido do que o da substituição, só que tem que ter a sacada de qual valor que eu vou multiplicar para conseguir zerar o valor de y, tá? Ou o valor de x, tá? Então, essa é a sacada. Se conseguiu sacar isso, quanto que eu vou ter que multiplicar para fazer a soma, resolveu o problema. Que daí eu já vou pular muitas etapas, já vou direto para encontrar o valor de x ou de y. Nesse caso aqui, a gente já achou o valor de 2, x igual a 2. Tá? Então, em qualquer uma das equações aqui iniciais, que a gente substituir o x, a gente vai achar o valor de y. Então, aqui a gente achou o x igual a 2. Então, se eu substituir o x igual a 2 tanto nessa equação aqui quanto nessa equação aqui, eu vou achar o valor de y, tá? E lembrei uma coisa, aqui eu fiz a multiplicação por 3 e por 4 só para conseguir sumir com o y, tá? Não é nessa equação multiplicada que eu vou substituir o valor de 2, é lá na equação inicial, nessa equação que ele passou para mim aqui, tá bom? Então, tomem cuidado com isso, tá? Isso aí é fácil de se perder. Então, ó, vamos pegar essa primeira equação aqui. Vai ser 2x mais 3y igual a 7. Como ele achou o valor de x aqui, ficou o 2 vezes 2 aqui no lugar do x, mais 3y igual a 7. Então, 2 vezes 2, 4, mais 3y igual a 7. Passo para o outro lado 4, está com sinal positivo, vai para o sinal negativo. Então, 7 menos 4 igual a 3. Aqui desse lado só ficou 3y. E agora, para mim isolar o y, é só passar dividindo, porque ele está multiplicando o y. Então, 3 dividido por 3, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, o y ele é igual a 1. Certo? E é até a mesma equação. Ó. Pode ver que chegou no mesmo resultado. Tá? O x igual a 2 e o y igual a 1. Tá? Então, é uma maneira aí de vocês conferirem se fez certo ou não. Né? Pelos dois métodos, tem que bater os resultados. Beleza? Deu para entender, galera? Qual que vocês acharam mais fácil? Adição, né? Mais fácil, né? Mais rápido também. Só que tem que ter essa jogada inicial de quanto que eu tenho que multiplicar para dar certo. Né? Mas o É método mais da. fácil. Pode falar, pode falar. É mais fácil, mas é fácil de se confundir também. Sim. Tem que prestar bem atenção para não substituir nessa equação multiplicada aqui, né? Que é muito fácil de confundir e multiplicar aqui. Né? Beleza, gente? Deu para entender? Deu sim. Certo. Olha, já são 9h43, né? Eu não vou
eu não vou prosseguir, né? Eu tinha um exercício aqui para fazer com vocês, mas aí, ó, tem um exercício, eu ia dar uns 10 minutos para vocês tentarem fazer, que ela é relacionada a sistemas do primeiro grau também. E tem a resolução aqui para vocês conferirem depois, tá bom? Então, confiram lá, tentem fazer esse exercício, tá? Esse exercício também, ele é o primeiro exercício da lista, né, dos exercícios lá da apostila, tá? Então, aí a gente tem aqui a resolução explicando o que acontece, tá? Então, infelizmente não vai dar tempo, né? O tempo nosso é muito curto, né? Uma hora passa rapidinho, né? E eu achei que até ia faltar coisa para dar, mas acabou sobrando, né? Mas então é isso, gente. Essa é a ideia, tá? A partir dessa base que vocês pegaram aqui, resolução de exercícios, aí vocês partem para a interpretação da montagem para chegar nessas equações aqui que foi passada. Porque uma dificuldade também é conseguir interpretar para escrever essas equações para depois aplicar os métodos, né? Então, através dos exercícios, vocês vão praticar a entender como que chega nessas equações aqui, tá? Então, qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato com a gente. Nossos números de telefone tá lá no grupo, tá? Então, a gente pode mandar um áudio explicando, dando dicas, tá? Passar alguma videoaula que fale também sobre isso, né? Talvez explique melhor, né? Então, é exatamente isso, para vocês treinarem e montar a equação, porque além da importância de se resolver, tem a importância de montar a equação certa, né? Então, é isso que esses exercícios focam bastante, tá? Então, depois vocês tentem fazer, se vocês não conseguirem, dá um toque pra gente, tá? Sigam as nossas redes sociais, a gente vai tá sempre postando coisa boa lá, de dicas de vestibular, postagens, recorte das nossas aulas também, a gente está recortando, falando algumas explicações interessantes, né? Aqui a gente tem umas videoaulas recomendadas para vocês quiserem assistir também, né? Uma referência complementar, tá? E uma mensagem aqui, ó, estamos sempre disponíveis pelo WhatsApp, para lembrar vocês aí, ó, qualquer meio eletrônico, pode ser o Cleso, pode mandar e-mail, pode mandar carta também, pode mandar o que vocês puderem aí, e a gente vai estar sempre tentando entrar em contato com vocês, tá bom? Então, gente, obrigado pela participação aí, obrigado pela presença de todos, tá? E bom resto de aula aí para a última aula que vocês tiverem. Qualquer dúvida, entrem em contato com a gente, é muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Aí sim, Diogo.